Pode ou não pode? Eu, Clemes Vilas Boas, junto com o nosso Caio Rocha, estamos aqui retomando o nosso Pode ou não pode com duas convidadas especiais. As nossas doutoras estão aqui no podcast que vai tratar não só de carreiras, de oportunidades, de como enfrentar os desafios do mercado, interligando temas jurídicos, empresariais, apontando desafios e ajudando a cada um a construir a sua nova história. É com muito prazer, com muita alegria que eu e Caio Rocha estamos aqui no Pode ou não Pode recebendo as nossas doutoras. Sara Holandeso, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a nossa doutora Ana Clara Rocha. É com muita alegria. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Gente, agradecer o nosso papel aqui, não é, cara? Claro. E receber essas duas personalidades da advocacia baiana, nacional e até mundial, que às vezes a gente nem sabe aí dos contratos que já estão rodando. E eu não posso deixar de começar antes de explicar e apresentar a vocês rapidamente, tá? Eu tenho que ler porque você sabe quando o currículo é extenso, mesmo compacto, não dá para decorar tudo, tá? Então eu vou ler aqui rapidinho. Doutora Sara Holandesos, ela é advogada, sócia fundadora, gente, do Rocha e Holandesos, especialista em direito do trabalho e também direito processual civil, membro da Comissão de Proteção ao Direito do Consumidor e membro também da ABAT, uma associação importantíssima. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Também receber aqui a nossa doutora Ana Clara Rocha, advogada, membro da Comissão Especial de Licitação da OAB Bahia, pós-graduada em Licitações e Contratos, também especialista em Direito Eleitoral, autora de obras jurídicas e que fazem parte também do acervo de sua atuação. Já tem também uma grande atuação em 15 municípios, já atuou em uma estatal, tendo uma atuação por mais de 12 anos, tá bom? Seja muito bem-vinda, sócias fundadoras desse escritório que já tem mostrado muito potencial. Bem-vindas. Muito obrigada e é uma alegria também falar com a audiência tão qualificada quanto desse podcast. Eu agradeço vocês terem aceitado o convite. Foi um prazer imenso convidar as duas, a quem eu tenho uma amizade pessoal, especialmente Clarinha, né? Alguém a quem eu já namorei para ser minha sócia algumas vezes. E recusou todas elas. Brincadeira. Mas é alguém que trabalha comigo há muitos anos como parceiro. É alguém que eu tenho muita admiração profissional e pessoal. E a ideia hoje, principalmente para vocês, é falar sobre os desafios que vocês estão enfrentando agora, né? Vocês são advogadas a Sara há mais de 10 anos e Clara há mais de 7, mas são profissionais que atuam há muito tempo no setor do direito e que estão enfrentando um novo desafio fundando um escritório. Em um tempo em que a advocacia demanda novos rumos de empreendedorismo que não a tradicional. Então, antes de começarmos, Clara, me diz quem é Clara e por que Clara quer ser empreendedora na advocacia. A primeira coisa que eu acho importante deixar muito claro é que, apesar dos 7 anos de advocacia, na estrada e de licitações eu já sou, como dizem por aí, macaca velha, né? Eu já estou há 12 anos nesse ramo, como o professor Clemens falou, eu atuei numa renomada estatal baiana, que foi uma escola para mim, e escola principalmente ao ensinar o que eu realmente queria. Foi uma fase muito importante, né, da minha carreira e da minha vida pessoal. Porém, me mostrou que o meu caminho não era seguir o mais do mesmo, né? O empreender, eu acho que é um chamado, porque, primeiro, ele é um compromisso diário com trabalho de excelência, ele é um compromisso diário com inovação, e a partir do momento que a gente dá as costas para isso no empreendedorismo, você pode estar fadando seu negócio ao fracasso. Então, o empreender nasceu de uma vontade muito forte, de uma visão, de uma vontade, na verdade, né, de transformar a vida das pessoas através do trabalho, impactar a vida das pessoas, né, fazer parte do todo, contribuir para isso. Então, quando nós unimos forças, apesar de nossa estrada seguir por um tempo de forma paralela, quando a gente decidiu unir forças, tudo nasceu dessa admiração mútua, né? Também essa admiração que eu tenho profundamente por Dr. Caio, pelo seu trabalho, Dr. Clemens, inclusive é uma honra estar com vocês, compartilhando essa mesa, mas nasceu de uma admiração mútua e também de uma visão, né, de romper com o tradicional, com o mais do mesmo. Lá no começo da nossa jornada, eu lembro que muitos obstáculos pareciam assim intransponíveis. Daí eu vou fazer o link com a sua pergunta.
E aí, o que te moveu? O que faz de você empreender? Eu lembro de uma frase de um filósofo norte-americano, Ralph Emerson, que ele fala, né? Que as coisas que estão atrás de você e as coisas que estão à sua frente são extremamente minúsculas diante do que você tem dentro de você. Então, dentro da gente, eu acho que a gente compartilha disso, que é uma vontade de mudar e fazer o novo, e é o que a gente está propondo. E eu sei que vocês também. Show de bola, muito legal. Sarinha, a mesma pergunta eu faço, mas o que motiva a Sara, né, agora a também empreender na advocacia, mas também a ser uma advogada diferente? O que é que torna a Sara tão especial? Bom, a minha visão empreendedora começou quando eu percebi que existia uma cobrança muito séria da sociedade para que eu adequasse a minha vida pessoal à minha vida profissional. Você vai fazer outra tatuagem? Não combina com a advogada. Você vai surfar? Isso não combina com a advocacia. Você está indo por outro caminho, você deveria expor menos essa sua vida pessoal na internet. Elas não se alinham, né, de acordo com o que a sociedade espera. E aí eu comecei a perceber que todos os lugares onde eu ia, por mais que eu tenha amado os lugares por onde eu passei, por onde eu trabalhei, aprendi muito, sou extremamente grata a todos que foram meus chefes e tudo mais. Eu percebia que, apesar de serem escritórios maravilhosos e lugares que me ensinaram tudo o que eu sei hoje sobre advocacia, ainda não tinham o meu toque, a minha pessoalidade, a minha personalidade. E eu me preocupava muito em de que modo eu poderia fazer isso, poderia alinhar a minha vida pessoal à minha vida profissional e ainda assim ter o sucesso que a gente espera que se tenha dentro da profissão. Comecei a estudar muito sobre empreendedorismo e marketing jurídico e comecei a notar que as pessoas que se destacam, em qualquer que seja a sua profissão, são as pessoas verdadeiras. A verdade hoje vende, né? Eu estou lendo um livro agora que fala justamente sobre como influenciar amigos e fazer pessoas na era digital. E ele tem um trecho muito interessante que eu até postei esses dias no Instagram, que ele fala assim: hoje, as barreiras que separam a vida pessoal da vida profissional têm sido rompidas. Claro que com um certo nível de sensatez, porque você também não vai expor absolutamente tudo da sua vida, né? Tem coisas que de fato não combinam, mas essas barreiras têm sido rompidas, porque para que você tenha relações onde você consegue vender o seu produto e ser admirado e ser influenciado, precisa que haja conexão verdadeira. E para haver conexão verdadeira, essas barreiras elas não podem estar ali seguras como esses muros que a gente veio construindo ao longo do tempo. O mercado atual exige mudança. O mercado atual exige que você seja uma pessoa verdadeira, que você esteja alinhado com o seu propósito pessoal também. E daí eu comecei a pensar, por que a gente não pode começar a pensar na advocacia com a outra roupagem? Por que a gente não pode começar a pensar na advocacia como uma profissão sim para jovens, como uma profissão sim para pessoas que são leves, como uma profissão que é uma profissão como qualquer outra, é tão digna quanto todas as outras, né? A gente sabe que teve aquele decreto que instituiu o doutor para o uso da advocacia e isso colocou uma certa distância entre os advogados e o restante da população à época, porque a advocacia realmente era vista como uma profissão diferente, assim como a medicina e a engenharia. Hoje isso caiu por terra. Hoje a gente entende que as profissões todas têm igual dignidade, não tem por que impor essa distância, não tem por que o advogado ser visto como uma pessoa intocável, que tem uma vida cheia de privações e que é infeliz porque é uma vida sobrecarregada, né, escura. E a gente quer fazer diferente, como Clarinha falou, a gente tem a ideia de trazer uma outra roupagem para a advocacia, uma outra forma de enxergar o empreendedorismo jurídico. E aí, Clemes, você concorda com a visão delas? Sim, acho que é momento sim de mudar. É preciso pensar realmente dentro de uma perspectiva do que é factível para você na sua realidade e o que é, Caio, factível também para o mercado. Eu e Caio sempre costuma chamar para a realidade, né? O que é que tem mercado e o que é que você também sabe fazer, o que é que você é bom. Porque a advocacia é um termo muito abrangente. Advogado pode estar lidando ali com um processo contencioso altíssimo, pode estar acompanhando operações mais simples, pode estar dentro de um núcleo mais complexo, pode fazer um outro núcleo e aí vai variar roupa, vai variar estratégia. Eu acho que tudo está dentro da sua estratégia comercial, sim, sem dúvida nenhuma. Mas que, claro que nós temos que entender que a advocacia está aberta para todos, sabendo também qual é a sua estratégia de mercado e qual é o seu objetivo, que não vai estar ali te distanciando do seu resultado final. Gostei muito dali do seu cenário de início, enfrentamento até de preconceitos, porque você tem suas preferências pessoais e às vezes uma estratégia sua de aproximar também um público, de trazer também um desenho original. Posicionamento de marca. Posicionamento verdadeiro e tudo vai dentro do seu objetivo. O que eu gosto de retomar, uma frase que já utilizei, Caio, aqui, é deixar claro qual é o
seu propósito. Eu vejo a vida como um grande oceano também. E esse todo oceano que existe sempre tem ondas que são fortes, às vezes bastante violentas e até desanimadoras. E a gente precisa estar ali muito firme, muito convicto aonde nós queremos chegar. Porque se a gente tiver um pouco de dúvida, a onda vai derrubar a sua embarcação. Então, na advocacia, que é um desafio, como diversos filósofos já apontaram que é uma profissão para pessoas corajosas, é preciso coragem, é preciso definir qual o seu propósito, o que você quer, para que você possa colocar a mão no arado. Como até o Mestre Jesus, em uma grande parábola, um grande ensinamento, trouxe a vida em 4 terrenos. A gente tem um terreno fértil e os outros 3 inférteis, mas que parecem ser possíveis plantar. Então, qual é o nosso terreno na advocacia? Qual é o meu propósito? Qual é a minha escolha? Pegue a semente, sabe o que está fazendo e plante. Vai ser esforço, vai ser difícil, mas vai dar certo. Esse é o nosso caminho. É ou não é, Caio? Eu concordo. Eu acho que uma coisa que Sara falou que me pega muito é provavelmente a grande parte dos seus seguidores, seus amigos, são seus clientes. Porque existe uma conexão. Todos os meus amigos são meus clientes. Porque faz com que a gente tenha uma conexão. E isso não é só uma questão de confiança, mas é uma forma de você se mostrar, de você demonstrar que você é um profissional competente. Então, acho que às vezes, quando a gente fala de rede social, quando você fala de surfar, e eu sigo você e vejo lá você postando diariamente, então a gente está falando de formas de conexão com a outra parte que, além de um profissional gabaritado, nos conecta. Mas vamos falar um pouco de começo. A gente está falando de pessoas que já têm algum tempo de profissão. Quando você pega no começo, qual foi o momento para você ali que você virou a chave e entendeu que a advocacia era o que você queria? Seguir como advogada era o que você queria? Pergunta difícil essa, viu? Assim que é bom. Você fala da advocacia ou do empreendedorismo jurídico? Porque existe uma diferença para mim nas respostas. Vamos falar primeiro da advocacia. Da advocacia. Bom, eu entendi que eu queria a advocacia quando eu ainda era criança. Sim. Eu sempre tive um senso de justiça muito forte dentro de mim. E sempre fui aquela criança, aquela coleguinha que ficava buscando por justiça, buscando entender o que aconteceu e queria defender aquela pessoa que eu acreditava que estava sendo injustiçada. Então, desde criança que eu falo, eu vou fazer direito. Inclusive, eu dizia que ia ser juíza do trabalho. Mas quando eu comecei... A trabalhista não saiu, briga né? com eles, né? Mas quando eu comecei a advogar, eu criei paixão pela advocacia e imediatamente eu desisti do concurso público e percebi que definitivamente o concurso público não era para mim. Seria um grande erro ter caído nessa velha história que a gente cresce a família ouvindo, né? Não, o concurso público é mais seguro, tem estabilidade, etc. Para mim, para minha personalidade. E você, nunca Clarinha? daria certo. Olha, eu costumo brincar nas palestras ou nas aulas que a minha carreira jurídica começou, assim como a de doutora Sara, ainda na infância. Né? Minha carreira jurídica começou assumindo o papel de delegada em minha casa. Eu era conhecida como dona delegada. Dona delegada. E aí eu cresci com isso dentro de mim. Eu sabia que existia um chamado muito forte da advocacia. Contudo, na teimosia lá atrás, eu falei, não vou fazer direito não. Eu vou cursar comunicação social, porque eu queria ser jornalista, assumir a empresa do meu pai e tudo mais. Mas, no meio do caminho, eu mudei de ideia. E aí, com licitação, é muito interessante isso, quando as pessoas me perguntam. Com licitação, eu me lembro que o primeiro contato que eu tive foi acompanhando o meu pai, que foi participar de um processo licitatório. Ele estava concorrendo no processo licitatório. E aí eu vi aquela emoção, porque, para quem não sabe, a sessão presencial de licitação, minha gente, é um ringue aberto, doutores. Então, eu vi aquela emoção, eu falei, nossa, mas como é que eu poderia fazer isso? Eu ia adorar fazer isso. E aí, coincidentemente, a vida, alguns anos depois, me convidou diferente de Sara, a entrar no serviço público. Né? Eu atuei numa renomada estatal, como o doutor Cleiben já falou no começo, durante 12 anos. Né? E aí, eu vivi toda a rotina do servidor público. E vivendo a rotina do servidor público, eu percebia que aquilo não me completava. Porque uma coisa que me cegava, era ver que a burocracia corroía, ela podia corroer a vida das pessoas que precisavam daquela política pública ou que toda a sua atuação não correspondia à atuação da maioria que estava ali acomodada. Eu falei, esse lugar não é para mim. Porque quando você tem uma atuação, né, mais forte, mais de liderança, quando você
tem um perfil de setor privado, às vezes, né, no setor público, aquilo pode gerar um incômodo. E eu falei, olha, eu já tenho 12 anos aqui, eu não quero passar 30 como outros colegas. E eu falei, eu preciso mudar, eu preciso me associar, né, a um trabalho que reflita a minha essência. Foi por isso que eu falei, não, agora para mim só dá para advogar, deixei o serviço público e me dediquei exclusivamente à advocacia. É engraçado a gente estar falando desse momento, né? Porque assim, eu acho que grande parte, não sei se aconteceu com você, mas grande parte, só uma observação, aqui a gente não chama ninguém de doutor, viu? Tô vendo você chamar a gente de doutor. Ai, que bom, gente. É porque é um podcast jurídico, não é verdade? A gente tenta aqui manter, mas tá melhor agora. Essa foi a lógica que eu incorporei do meu escritório para cá, para o podcast. Eu gosto disso. Pra gente não ter esse formalismo todo. Mas eu lembro assim, quando eu entrei na faculdade, eu não queria fazer direito, eu queria fazer história, ciências políticas. E entrei, logicamente, muito movido por um sonho de retorno financeiro que o direito proporciona, né? Principalmente no começo, a ideia do começo do curso. Mas justamente por esse motivo foi aquilo que não me fez seguir para o concurso público. Porque quando eu tive a oportunidade de estagiar na PGE, e a burocracia, o fator de você estar sempre criando obstáculos para o cidadão que está demandando de um serviço público, isso ocasionava para mim um transtorno muito grande. Então, a iniciativa privada, de modo geral, tem essa agilidade maior com o serviço que torna muito interessante a dinâmica das relações. Então, e é engraçado como todo mundo que começa a faculdade de Direito pensa muito nisso. Você pensou? Caio fez um questionamento agora que eu trato sempre com os alunos e foi um conflito meu. A gente, quando fala de cargos, sobretudo juízes, promotores, você trata também de um processo. Sim. Você precisa estar ali voluntário a estar numa vida, primeiro, de vocação para estudar para o concurso e depois aceitar estar dentro daquelas perspectivas. Começar em uma cidade, Caio, do interior, aceitar ficar ali por um bom tempo e você não vai ter a mobilidade privada que ele oferece. Hoje, com o alcance digital, você pode atuar em várias cidades, fazer audiência de vários locais e tudo isso precisa pensar. Então, quando eu passei por esse conflito, eu também pude chegar a um denominador comum. Existem questões públicas que são conciliadas, às vezes, com as questões privadas. Você pode ter um escritório e ser procurador do Estado, ser procurador do município, trabalhar com essas hipóteses, ou ser somente advogado corporativo. Então, hoje, quando eu vejo as opções, sem dúvida, aquela que puder ser mais privada ou tiver algum acesso à pública com permissão privada, é um caminho também ideal. E a gente pensa porque é método de vida. Fala, vamos falar, cara, vou começar a estudar desde a faculdade porque eu quero passar para procurador. Garantir uma renda mínima, tá sabendo os desafios que é começar na parte privada, claro. E ter um sócio só privado. Falei, é um caminho, não é, cara? Claro. É um caminho. Que muita gente segue, né? Isso, e segue. E tá tudo bem. Agora, se você perceber que não é a sua praia, a vocação pública, o processo de chegar até lá, que cada dia que passa é mais difícil, você também tem que se preparar desde a faculdade para o campo privado. Daí eu e Caio sempre conversa que muitos escritórios e advogados falham gravemente por não verem a advocacia também com um caráter comercial. Sim. De você tem que ser pensar como uma empresa, né? Que tem gestão, receita aí o que, gente? Despesa. Sim, se você tem um escritório que lhe custa 5 mil por mês, você precisa desenhar qual é a sua perspectiva de receita mensal. 10 vezes maior. Para achar o ponto de equilíbrio. Para tirar o ponto de equilíbrio, que você tem equipe, você tem isso. E aí, quando eu quero conversa, porque para a gente é uma questão muito comum, e eu vejo que para vocês também muitos advogados recém-formados não é. Não, eu acho que a advocacia é diferente. Não é não, amigo, porque ela come, vive, paga a conta, paga a luz da mesma forma. Então... demanda muito mais, né? Porque você não sabe o tempo de retorno, sem eventualmente, que acontece. E Caio vai poder comentar sobre isso, principalmente no seu início, a sua trajetória chama sempre muita atenção. Quando ele foi lá para Pau da Lima, ele tem uma postagem dele muito interessante, quem não viu ainda vai ver, sobre a questão de estratégia de captação de cliente. Você às vezes se esforça, pega um valor que não tinha da família e pega um empresarial muito bonito e executivo. Não é isso que acontece? Sabe? Só que você fica isolado no meio de uma torre. Cliente não aparece do nada. Se você não tiver um contrato, você não tiver alguém que capite para você vai ficar sozinho lá, vai bater até a solidão. Então, se você puder ir para uma rua que seja visível, a menos o cliente orgânico vai ter. O que é que eu consigo encerrar com isso? E Caio trouxe para esse bloco. Acho que nós precisamos desenhar qual é a nossa vocação, público ou privado. Depois disso, há caminhos intermediários? Sim. Você vai ponderar. Se você quiser também ter uma iniciativa pública para ter uma renda, é viável, mas só não fique sem calcular como você vai sobreviver, quais são as receitas e despesas e o que você vai enfrentar. Tudo isso precisa ser pensado. Perfeito, professor. Gostaria de fazer até uma observação sobre o que você falou agora, que eu acho que é muito cabível. No começo, quando a gente está começando a advogar, quem tem família rica e consegue bancar os custos de um escritório, de uma equipe, etc., ótimo, excelente.
não tem muito com o que se preocupar, né? Os riscos são menores. Para quem, como foi o meu caso, como é o caso de Clarinha, que não teve esse apoio no início, esse apoio financeiro, não teve um apadrinhamento, como estávamos conversando agora há pouco, e que precisa realmente montar tudo do zero, se você estiver pensando em começar um escritório de advocacia, se pergunte, eu quero mesmo? Eu quero muito? Porque, assim, no começo, não vou esconder, não, é uma vida de sacrifício. Então, assim, eu trabalhava como associada num lugar, eu tinha o meu emprego para poder, no horário extra, fazer as coisas do meu escritório, para no horário extra dar conta de alguma forma, ser criativa, para conseguir me comunicar com o cliente sem parecer não ser profissional, porque eu estava fora do horário. Então, assim, é uma vida de privação e sacrifício por algum tempo, até você conseguir se estruturar e viver só da advocacia que vem do seu escritório. Perfeito. Por isso que eu sempre aconselho, eu quero montar meu escritório. Pronto, ótimo, não pule etapas, não. É que nem um casamento, não pule etapas. Primeiro você vai trabalhar como associado em algum lugar, vai sugar toda a experiência que você puder desse lugar, começa a fazer um pé de meia, porque você vai ter custo para montar uma empresa. Quando começar na advocacia autônoma, já começa a entender que você precisa se ver como uma empresa e não como um profissional liberal. Então já começa a se esquematizar para montar a empresa escritório de advocacia. Montou a empresa, pronto. Então vamos pensar aqui, quais são as etapas de se construir uma empresa? Qual vai ser a personalidade da marca? Quais vão ser os setores? Quem vai ser responsável? Como é que eu vou gerir? Qual vai ser a rotina de cada um desses setores? Tudo isso precisa ser pensado e, de fato, são habilidades que não têm a ver com a advocacia. Que tem a você ver não com aprende nem na faculdade. empreendedorismo e marketing. Então, assim, a gente vira autodidata depois que sai da faculdade, porque a gente precisa aprender essa ciência que é nova, Sim. acaba investindo em vários outros cursos. Então, assim, hoje eu estudo todos os dias atualizações das minhas áreas, trabalhista e consumidor, mas eu estudo muito mais gestão e marketing. Eu acho que a gente está falando a gente se formou na mesma faculdade. Vimos alguma matéria de gestão? Nenhuma matéria de gestão. A faculdade não lhe prepara, de modo geral, para você sair e empreender. Mal lhe prepara para você advogar. E acho que todo mundo aqui que saiu, que começou a trabalhar no escritório, que teve a oportunidade de estagiar e estar na faculdade, se deparou com realidades muito diferentes. Porque a faculdade lhe prepara para a OAB. E malmente ele prepara, às vezes, para a OAB. A gente sabe que hoje existe Malmente. Um mercado, um mercado jurídico todo poderoso aí para poder fazer. grande, que nem sempre representa uma qualidade, Não. mas que não lhe prepara para ser advogado. Antes de até você conta um pouco pra gente, cara, de como foi também a sua instalação no primeiro escritório lá na sua rede de Paulo da Lima. Como foi que você calculou? Porque deu certo. Tanto deu certo que Caio expandiu para cá também, para o centro da cidade. E eu tenho certeza que ele sempre carregou essa mentalidade dele, não esquecer que aqui também é uma empresa. Se uma pessoa receber um processo, o estudante, isso é intencional, tá? Porque você sai para a advocacia, calma, sua OAB não lhe dá experiência automática, não. Estou lhe chamando de pessoa de estudante, você vai se tornar advogado no dia a dia, tenha calma. Porque o cliente, ele joga contra o advogado muitas vezes. Porque você, às vezes, oferece um serviço, ele coloca 4 serviços por um honorário só, e se você não faz os 3 faltantes, ele lança na OAB, no Conselho de Ética. Tudo isso você precisa entender. É um desafio. Caio vivenciou, as doutoras vivenciaram, a gente passa e a gente sabe. A advocacia é um ato de coragem, é uma ação honrosa, Com mas certeza. tem desafios. Então, quando o Caio for destacar isso, para a gente trazer essa importância, ninguém aqui que vê esse vídeo vai deixar de fazer planejamento comercial mais, viu? Tem que fazer. Pelo amor Pelo de amor de Deus. Deus. Porque é isso que faz a diferença dos advogados que estão. E eu vou lembrar de novo, é um fato que eu e Caio sempre fala. Nós temos o país com mais advogados no mundo. Por mais otimista que você seja, meu querido, minha querida, por mais brilhante que você seja, você não pode entrar nessa selva sem saber que é um desafio. Não tem uma visão nem pessimista, gente, nem otimista demais, mas realista. Não é Mas isso, cara? porque existem muitas oportunidades no mercado. Isso. Você consegue achar muitas oportunidades. Quando eu fundei o escritório em Paulo da Lima, muito surgiu por um acaso. Eu tinha uma grande amiga, ela tinha acabado de sair do trabalho dela, se formou comigo, e aí eu disse, olha, eu tenho uma ideia de fazer um escritório no bairro popular, de frente para a rua, não num primeiro andar, mas que faça com que as pessoas tivessem acesso à rua. Por quê? Para termos captação de clientes. Mas um escritório diferente, bonito. Aí eu acho que é muito da personalidade da pessoa, né? Isso. Então eu tive a oportunidade de montar aquele escritório em Paulo da Lima, montei no nível das lojas e comecei. Ainda trabalhava no meu antigo escritório, então trabalhava e essa minha amiga assumiu o escritório. E eu sempre tive uma visão de que você contrata para crescer e não cresce para contratar. Exato. Então, quando eu fundei, eu disse, vamos montar aqui uma estrutura junto. Vai você, e aí vamos dividir o lucro.
mas eu vou pagar da minha remuneração 2 pessoas, um estagiário e uma pessoa que vai trabalhar com você 8 horas, para que você consiga sair. Porque você não pode esperar que o advogado, que o cliente entre pela porta. O cliente não vai entrar. Então você, como advogado, você como empreendedor, você tem que sair e buscar os seus clientes. E aí eu virei para essa minha amiga e disse, olha, vai fazer visita nos clientes aqui do bairro, vai ali oferecer, né? Vai fazer uma gestão. O escritório começa a crescer, eu faço uma sociedade com minha ex-sogra e minha ex-namorada, e aí eu começo a fazer a minha transição do outro escritório, peço demissão 4 vezes até que eu consigo sair e ainda até hoje permaneço como parceiro. Mas acho que a lógica foi muito mais estar no lugar que eu era visto. Eu não tinha família que pudesse me dar base. Então, à época, em 2017, a gente não estava falando muito de tráfego pago, né? A gente estava falando muito de rede social para gerar muito cliente, era muito novo, a gente não tinha essa visão. Então, hoje, quando a gente pensa em montar um escritório, a gente fala de coisas que não são tradicionais da advocacia, como um setor comercial. Como ter um tráfego pago, um setor comercial, esquecer espaço físico no começo, porque não tem necessidade alguma. Muito mais importante ter uma estrutura sólida digital do que uma estrutura física. Relativo. Tudo isso No é início, estratégia. tudo isso conta. No início. Eu acho que tudo é uma questão de estratégia, né? Você vai muito para a estratégia que você pensa do seu negócio. E que você tem alcance. E que você tem alcance. E depende muito do seu produto, perdão. Não, claro. Aqui vocês são os convidados. É só reforçar que você está certíssima. Tem a sua estratégia, Caio puxou. Qual é o seu objetivo? Porque realmente isso é altamente viável. Sim, e a estratégia depende muito também do serviço, do seu produto. E eu digo isso porque eu e Clarinha, a gente tem inventado desafios sobre isso com o escritório que a gente montou juntas. Ela é especialista em licitação, eu sou especialista em consumidor e trabalho. São públicos-alvos muito diferentes. Quando a gente pensa em montar uma estratégia para uma empresa, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar, além de quem é a empresa, é quem é o cliente ideal, que é o que a gente chama no marketing de persona. Quem é a minha persona? E por que é tão importante eu saber quem é o meu cliente ideal? Para saber a forma com a qual eu vou comunicar em nome da minha empresa. A empresa precisa falar a mesma língua do cliente. Então, por exemplo, se eu monto um escritório para atender um público de alto luxo, eu não posso colocar um copo de plástico para servir água, eu não posso colocar uma recepcionista que fala pegando, gritando, porque as pessoas vão se afastar. Sim. Agora, se eu quero criar um escritório popular, eu não posso chegar lá e montar um mega empreendimento que vai afastar e assustar as pessoas e não vão nem entrar no escritório porque vão imaginar que não tem condição de arcar com aquilo. Então, você tem que ser estratégico desde o dia que você tem ideia de ter no escritório. Qual vai ser o meu produto? Quem é o meu cliente ideal? O que ele quer? O que ele não quer? O que ele quer e nem sabe o que quer? Então, tem que se perguntar e ter tudo isso muito bem estruturado para que durante a montagem e a elaboração da estratégia, você consiga ser assertivo de acordo com aquilo que você é e aquilo que você pretende. Clarinha, você trabalha com licitações, coisa que a maioria dos advogados às vezes se bate um pouco para entender. O que é que você vê hoje de oportunidade com o setor de licitações? Sinceramente, hoje, eu acho que o mercado de licitações, para quem trabalha com advocacia, talvez seja uma das áreas que esteja mais aquecida, porque estamos num momento, né, de transmutação, acabamos de sair de uma legislação antiga, né, para a nova lei de licitações, 14.133, e ainda também a gente conta hoje com um mercado que não tem tanta segurança e expertise na área, porque quando você fala de licitação, existem diversas barreiras e diversas lendas, e nessas lendas as pessoas acabam retroalimentando um discurso antigo de que licitação é um campo muito fechado, que só dá para entrar se for combinado, ou que órgão público não paga bem. E isso daí se reflete quando você faz pesquisas, por exemplo, em sites oficiais, né? Você faz consultas em portais oficiais, como? Hoje no Brasil, segundo o portal do Compras.gov, nós temos 21,5 milhões de empresas no Brasil. Só em maio foram abertos mais de 214 mil CNPJs, só em maio. Hoje, participando de licitações e contratos, né, de empresas cadastradas no Compras.gov, temos apenas 514 mil, 512 mil. Agora, esse número fugiu um pouco. Então, você vê, se você for comparar, existe uma distância enorme do potencial que pode ser atingido, porque a administração pública, como nós bem sabemos, ela só pode contratar através de um processo licitatório, salvo as suas exceções, mas a regra é através de um processo licitatório. Então, hoje nós temos um mercado da administração pública que urge profissionais, né, uma prestação de serviço capacitada, gabaritada,
né? Hoje nós temos empresas privadas que participam, muitas delas de forma empírica, o que é um perigo, que acaba também criando uma necessidade de uma consultoria, mas uma consultoria que vai mais resolver um problema que poderia ter sido evitado se tivesse trabalhado com planejamento, porque eu acho que planejamento é a palavra-chave para tudo aqui hoje, né, do assunto que nós trouxemos para esse podcast. Então, hoje, os jovens advogados, hoje eu sou muito procurada para mentoria, como iniciar no mercado de licitações. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso trabalhar com empresas? Bom, a primeira coisa, a pessoa tem que estudar o mercado, ela tem que, de fato, se capacitar e contar, querendo ou não, com uma mentoria, já que tudo que você lê, né, você está ali, tem acesso às leis, acesso à doutrina, à jurisprudência, aquilo de forma isolada não vai te dar a segurança necessária para você ter uma carta de clientes, né, de empresários ou da administração pública, porém, é um esforço que vale muito a pena, porque nós temos poucos profissionais. E quando a gente fala de cliente do ramo de licitações, a gente está falando de um ticket alto. Sem dúvida. Nós não estamos falando de trabalhos para receber só no êxito, por exemplo. Isso é um grande problema, aproveitando, Clarinha. E essa falta, às vezes, Caio, de perspectiva, né? Quando a gente combina sobre a vida ser um grande oceano e as ondas que vêm, a gente às vezes esquece de o que você quer fazer. Você quer trabalhar com os honorários que você pode já receber contratualmente, antecipadamente, com consultoria, e você fazer uma meta. Eu quero fechar 10 contratos por mês, eu consigo pagar meus custos, Perfeito. Consigo alimentar e não deixa de ter um contencioso. Não deixa de ter um contencioso se você fazer uma projeção de 2, 3 anos para receber. É preciso isso, é um grande problema. Com certeza. Que não está sendo ensinado. Eu, como professor, carrego essa bandeira dentro do OAB, dentro das faculdades, falo sempre, levamos hoje para os alunos um deserto sem eles saberem. Eles estão Alguém indo avisa. sem colocar água no camelo, porque vai precisar se preparar. É ou não é, cara? Com certeza. verdade. Falando de licitação, por exemplo, Clarinha sabe, né, que eu trabalho muito com a questão cultural aqui no escritório. A gente atende diversas instituições culturais, blocos de carnaval, que foi um trabalho que me aconteceu por acaso. Minha família tem um bloco de carnaval e um belo dia precisou de apoio num processo de licitação aqui. Hoje, esse setor fatura no escritório, dentro de um mês, é aquele setor que mais consegue gerar um retorno financeiro. Então, teve todo um trabalho de estudo, teve todo um campo desconhecido. Quantas pessoas na Bahia você vê que fazem e trabalham com licitação cultural? Perfeito. Que entendem como funciona, né? Então, eu acho que tudo é uma questão muito de como você olha para as áreas e para as perspectivas. Perfeito. E lógico, a gente fala também de áreas que trazem muito comum. O consumidor, né, que é a especialidade do trabalhista de Sara, a gente fala de demandas que são corriqueiras, mas que tem palco. O que é que você diz pra gente que hoje você vê como muito palco no direito do consumidor, Sarinha? Sem sombra de dúvidas, plano de saúde. Companheira também, mas plano de saúde abarca questões que por vezes são mais graves, né? Chega muito cliente com, minha mãe está no hospital e precisa de uma cirurgia urgente, o plano de saúde está negando atendimento, ou a questão dos reajustes abusivos que a gente está cansado de saber. Tem pessoas sendo excluídas do plano de maneira arbitrária. Gente, plano de saúde é questão primária. É saúde. Então, a gente trata com muita prioridade o que chega de saúde. Chega muito caso de companheira também, porque as companhias aéreas, elas abusam, né? Elas colocam nos seus sites informações ilegais. Por exemplo, não reembolsamos o valor da passagem no caso de desistência. Isso é informação ilegal. Sim. A passagem deve ser reembolsada até 95% quando você resolve cancelar. Mas elas colocam que não reembolsam. E tá lá, num site que é público, uma informação que é ilegal. Isso aí também tudo, Caio, eu vejo que já existe uma cota de condenações que essas empresas se preparam. Sabe por quê? Sim, tudo isso é matemática. Tudo é matemática. Elas têm o planejamento margem de delas. lucro. Elas têm o planejamento Eu vou delas. mandar um abraço aqui, como advogado, professor e atuante, aos juizados que às vezes ajudam, Sim. dando moral baixo. Por favor. Todas essas situações e precisam. Mero aborrecimento. Mero aborrecimento. Aí eles começam Pelo a amor de argumentar a indústria do dano moral. Nem fiquem chateados comigo, que vão julgar improcedente meus processos. Eu vou entrar com recurso, viu? Não adianta. E de qualquer sorte, é um problema. E a gente, claro que é. por estarmos com mais experiência, é o nosso dever salvaguardar, batalhar, que seja conscientizado isso. Eu quero parabenizar muitos juízes da justiça comum, que muitas vezes pensam diferente. Sim, claro. Por isso que muitos advogados, amigos meus, viu? Ô, professor, eu não aceito mais demandas para o juizado.
Hoje eu só faço para a justiça comum, aí indico para os colegas que querem, porque tem sido uma frustração colossal. Parabenizo os juízes que fazem um bom trabalho, claro que a gente não está dizendo que são todos do juizado, mas uma boa parte tem assumido um papel automático, mero de sabor. Mero de sabor, acredita, eu nunca esqueci os primeiros casos que eu atendi no balcão jurídico, né, que a gente já, esse aí faz parte de uma ala social, um projeto social que a gente tem. E essa comerciante trabalhava nas feiras ali da Avenida 7, com um balcãozinho, e trabalhava na maquineta da PagSeguro, de forma que a PagSeguro, de maneira arbitrária, unilateral, bloqueou o dinheiro que ela recebeu no mês todo. E bloqueou isso por 4 meses. Imagina, que 4 meses, Caio. Acreditem, doutoras. 4 meses que bloquearam 25 mil reais de um ambulante. Porque ela tinha acabado de comprar material de giro, que era um dinheiro pesado. Ela teve que tirar do que ela comia para pagar os 4 meses do dinheiro que ela devia. Meu Deus. Entrou no juizado, julgada a ação procedente, devolve o dinheiro dela e foi mero de sabor, sem dano moral. Mero de sabor. Não, eu tive um caso agora que foi absurdo, que eu sou a autora do processo, inclusive. A operadora de internet. Advogada aqui é a autora do processo. Peraí, Isso aí. Não, esse aqui eu amo vou também esse contar, ato de porque coragem. assim, para poder mostrar como alguns juízes, infelizmente, têm feito um certo desserviço, certo? Claro. Um processo em que a minha assinatura foi comprovadamente falsificada pela operadora de internet e telefonia na contratação de pacotes que eu nunca contratei e simplesmente tiraram dano moral. Eu ganhei em primeiro grau e em segundo grau tiraram, porque é um mero de sabor a empresa falsificar a sua assinatura. Isso Olha só que beleza. É um absurdo. A gente está falando aqui, pra gente finalizar, que já estamos aqui há mais de 40 minutos. Voou o tempo. E a gente vai para aquele momento, pode ou não pode? Pode ou não pode? O que é que vocês acham que hoje não pode para quem está começando com a advocacia? Não pode ficar restrito aos conhecimentos jurídicos. É obrigatório você saber de gestão e marketing no mínimo. E você, Perfeita. Clarinha, Sarinha, o que é que não pode hoje para quem está começando a história de advocacia? Calma que Clarinha deu a resposta que eu daria. Ah, A gente compartilha o mesmo neurônio. Eu vou lhe dar 2 minutos. Caio, o que é que não pode diante da experiência das meninas aqui? não pode você não estar hoje atento às redes sociais. Não, pode perfeito. você Não esquecer pode. de novas formas de captação, e aí a gente está falando muito de tráfego pago. Né? Perfeito. A gente está falando Na era muito de uma digital. gestão comercial no seu escritório. Perfeito. Mas com várias ressalvas sobre conta do como código. não só pelo código, mas também principalmente de como isso deve ser feito e pode ser feito, para também não virar um buraco sem fundo. Verdade. Assim, desde que eu fundei o novo escritório, né, quando saí da antiga sociedade, abri o Rocha Advogados, eu fiz um investimento em tráfego pago. Nesses 10 meses, a gente está falando de investimento aqui de mais de 100 mil reais. Então, e eu tive um prejuízo. Eu só comecei a ter um retorno financeiro efetivamente com o tráfego pago nos últimos 4 meses. É tentativa e erro, né? É tentativa e erro. Até Mas é uma acertar tentativa o em público. erro muito no sentido de você também estar atento. Sim, Sem com Então dúvida. você certeza. precisa entender como é que vai funcionar e sair um pouco desse mundo de que a gente vê muito profissionais dizendo assim, você vai investir no tráfego e vai ganhar X. Tive 70 contatos de clientes. Desses 70 você atende e fecha 7. É. Né? Então, E olhe lá. e olhe lá. E olhe Então lá. a gente tem que falar, entender que não é uma crítica a quem está vendendo o curso, mas é entender se essa pessoa que está do outro lado querendo lhe apresentar alguma coisa tem bagagem e experiência suficiente para que você faça um investimento. Com certeza. Para mesmo porque senão você Não, com fale. certeza, porque hoje em dia estourou na internet métodos de lançamento de Sim. curso, que é de fato uma ciência para se lançar o curso e ter o retorno que se espera. Mas E vendendo as o curso. pessoas aprenderam a vender o curso, mas não sabem o que elas Não estão sabem ensinando. dar o curso. E, gente, eu vou... Me permitam aqui esse adendo. Eu tenho recebido, na verdade, fechado com muitos clientes por causa desses cursos. O pessoal tem comprado cursos que te ensinam a participar de licitações e captar clientes. Sim. O pessoal vai, realmente, participa de licitação, vence a licitação, que a disputa ali é eletrônica, mas como não tem o planejamento da entrega, você não consegue cumprir o contrato. E depois o que é que vem, doutores? Multa. Aí o que é que chega pra... Aí vem um cliente. Então, o você que tem que é que agradecer. você resolveu? Tem que agradecer. Eu quero agradecer Porque ao pessoal da internet que hoje vende cursos de como participar e vencer licitações. O nosso escritório está muito feliz com o trabalho de vocês. Porque Parabéns. corrigir é muito mais caro, né, Clarinha? Porque corrigir é mais caro, é verdade. Mais ca- e quem faz errado, a mesma regra de quem paga errado, faz 2 vezes, faz mais caro. A gente- E aí, Clemens, rapidinho, Claro. o que é que não pode para você? Ele é assim, ele joga a bola de volta pra mim. Quem não pode, eu tô curiosa, eu tô curiosa, eu tô Eu tava aqui curiosa. na minha, Caio falou, vou devolver. Mas bom, Caio, junto com as doutoras, diria que fechou ali um dos alicerces. E eu vou complementar com mais um: deixar de se atualizar. Com certeza. Eu fecharia com esse como? Como
Como isso, Clemens? Peças atualizadas tem sido um horror que tem caído aí. Jurisprudência, cara, desatualizada. Às vezes você facilita o trabalho do juiz, e aí eu venho outra vez um ponto bom para os nossos juízes aqui na Bahia. Se você tem a jurisprudência alinhada, a jurisprudência do TJ, os juizados federais, rapidamente você consegue a procedência ou improcedência do seu cliente. Então, atualizar. Consultar sempre o site do STJ, o site do STF, o site do TST, TSE, os tribunais superiores, que vão simplificar o seu trabalho na base. Você vai ter lá um compilado de jurisprudência, que não é algo para ficar dentro da academia, não. Leva para fora. As peças hoje podem estar muito mais qualificadas com a jurisprudência sólida, com a jurisprudência prática. Não é para botar um livro, um capítulo do acordo que o ministro falou lá, não. Pega os trechos chaves e convence. É como se você chegasse para uma pessoa e dissesse, olha, a sua referência de vida está decidindo dessa forma, você vai decidir diferente? Então, hoje não pode deixar de se atualizar. Eu acho que vale um comentário aqui, que acho que é fundamental, e eu tive o prazer de ter como orientador um dos melhores professores de direito processual, que é o professor Rodrigo Mazei. Fantástico. E nas aulas que eu tive com ele, teve uma aula que disse assim, hoje, o direito processual brasileiro, principalmente civil, ele se resume a uma procedência. Você não precisa nem sequer tratar da lei propriamente dito, se você tem uma jurisprudência dominante favorável. Perfeito. Então, Perfeito. E aí você começa a entender, por exemplo, a faculdade ele ensina que você vem na fonte das normas. Primeiro lei, doutrina e depois jurisprudência. Inverta isso. Perfeito. Vá para a jurisprudência, vá para o fator dos tribunais e você tem um ganhar de decisão e tornar sua peça muito mais enxuta, muito melhor. Posso dar a resposta que eu fiquei devendo? Peraí, você vai agora. Deixa eu jogar agora. E o seu? Não pode, Sarinha. No meu, não pode perder de vista a objetividade. A gente vê muitas pessoas que se formam em direito com aquele costume de querer falar bonito, escrever 10 laudas. Gente, esquece isso. O que pode ser escrito em uma linha deve ser escrito em uma linha. O que precisa de um parágrafo deve ser escrito em um parágrafo. Não tem por que aumentar. Isso, vou dizer para vocês, é um conceito que eu trago do marketing, que é o conceito do ruído. O ruído é tudo aquilo que tem numa imagem ou num texto que atrapalha o leitor de ter a mensagem que você quer passar. Então, por exemplo, se eu pego uma frase e coloco Clara chegou a esta linda sala azul, enfeitada, olhou para os nobres colegas, deu um sonoro bom dia, eu poderia dizer apenas, Clara deu bom dia. Perfeito. A petição fica muito menor, muito mais enxuta. A chance do juiz ou do assessor realmente ler a sua petição é muito maior. É verdade. E a pessoa para de se perder naquilo que não importa, que é encheção de linguiça, que está ali para falar e não dizer nada. Sem Exatamente. dúvida. Pessoal, meninas, eu quero agradecer pela presença de vocês. Dizer que foram 50 minutos que passaram voando. Foi excelente a conversa, o bate-papo, eu acho que extremamente enriquecedor. E dizer que eu tenho certeza que vamos ouvir falar muito do Rocha Holandesas. Vamos. De diversas formas. Principalmente, você viu o vídeo das meninas, um vídeo totalmente diferente. Muito massa, muito bem construído e criativo. E um vídeo é sobre Vamos cultura te e mostrar. posicionamento de marca, mas eu vou te mostrar. Eu quero ver e parabenizar. Caio sempre também é um vanguardista, né? Ele sempre ia falando muito bem de vocês. E eu tenho certeza que essa nossa geração vai poder contribuir também com os desafios que têm se apresentado para os dezenas de milhares de estudantes, advogados que têm entrado. Então, esse momento aqui é para que você possa ter uma trajetória mais feliz, uma trajetória mais produtiva, entendendo que há espinhos no caminho. E eu agradeço muito também a participação, a entrega, a sabedoria, sempre aqui com o Caio, entregando o melhor que ele pode fazer com a trajetória. A gente sabe que não é fácil, tá? Fazer podcast demanda tempo, energia. A gente aqui ainda não é patrocinado pelo Pode Não Pode Não, a gente trabalha também. Já está com pouco prazo para dar conta. Então... O melhor de tudo é você achar, você olha, você ouve Clemens falando, né? Você fica assim, Encantado. Eu quero que tenha oratória dessa, é um negócio Doutor, depois deixa a indicação aí nos links, seus cursos de oratória que você fez. Que você faz. E se você não faz, talvez está na hora de pensar em algo aí do tipo, por favor, professor. Oratória com Clemens. Para gentileza deles. É verdade. Aprendermos melhor. Nessa turma querida, inclusive, ó, como eles são... Que é um pilar também da profissão, tá, gente? Não falamos, mas por favor, hein? Esses três aqui, com essa oratória fantástica, vem aqui destacar a minha gentileza deles. E eu quero lembrar, a advocacia é um time, gente. Eu nunca vi tanto advogado reclamar que a gente joga sozinho. Porque é um querendo derrubar o outro. Concorda, cara? Concordo, Muita gente falando isso, né, doutores? Não somos assim não, tá? Você está em papéis adversários, mas temos que nos ajudar. Fica aqui o meu abraço, meu agradecimento. E, Caio, manda aí também um abraço para elas. E se elas quiserem, em alguns minutos... Quero que vocês agradeçam aí, digam o que vocês acham, que gostaram.
Nossa, se eu gostei, inclusive quero voltar novamente. E se de repente não tiver um outro convite, eu vou dar meu jeito aqui. Enfim, eu tenho muitas parcerias. Falando em parcerias, Clemens, eu tenho algumas parcerias com o Dr. Caio, né? Nós, apesar de... Me chamou de Dr. Caio de novo, doutor. Gente, me perdoe aí, tá? Me perdoe. Mas voltando atrás, Cainho, que está aqui na minha frente, elegantíssimo. Como ele bem falou, já houve, né, muita tentativa de sociedade, né, de nós dois, mas mesmo não acontecendo, a gente trabalha em parceria, porque eu acho que quem soma multiplica, né? O próprio... E a energia se alinha, né? E a energia se alinha. Eu acho que tudo contribui para um crescimento. Quando você trabalha sozinho, com certeza você tem chance de ir longe, mas eu acho que acompanhado você vai muito mais longe. Você vai muito mais longe e a caminhada também é muito mais leve. Então eu gostaria de agradecer pela parceria de vocês, né? Pela honra de compartilhar esse momento, de dividir experiências. Foi, assim, enriquecedor. Eu aprendi muito. Não falei também bastante, mas eu aprendi também, graças a Deus. E desejar também boa sorte nesse pode, não pode, pessoal. Fiquem ligados aqui, porque os assuntos são sempre incríveis. E eu estou ansiosa já para poder acompanhar de forma mais rotineira. Boa sorte. Obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço também. Claro que eu faço das palavras de Clarinha as minhas. Ela sabe que ela tem carta branca para falar em meu nome do escritório, do que ela quiser, quando, como e onde ela quiser. Mas para mim foi uma honra e uma delícia bater esse papo aqui com vocês. Sempre muito enriquecedor. Vocês dois são pessoas profissionais, pessoas e profissionais, que nós temos uma admiração enorme, e poder aprender também aqui com vocês, sem sombra de dúvidas, foi muito engrandecedor. Mais uma vez, obrigada pelo convite e continuamos à disposição para quando precisarem. Show de bola. Fantásticas, né, Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo parceiro, e um abraço para todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau.